E aí, galera, beleza? Professor Thiago Trombeta. E agora, para te dar aquela barbada com um assunto que, em geral, assusta bastante estudantes e vestibulandos pelo Brasil inteiro, a chamada geologia. A ciência que estuda a estrutura interna da Terra e os reflexos dessa dinâmica interna na superfície. E a gente não vai perder muito tempo, a gente vai fazer aqui aulinhas curtas sobre tópicos importantes, começando pela base, até conseguir chegar àquela partezinha mais complexa que também aparece nas provas de vocês. A gente começa justamente então pela estrutura interna da Terra. Deixa eu já te mostrar aqui um perfil esquemático, na realidade dois. À esquerda nós temos, né, essa estruturação considerando a composição química dos materiais, né, que formam essas camadas, e ao lado um modelo baseado no comportamento mecânico, no estado físico, né, dos materiais presentes nessas camadas. Fechou? Bora lá então começar justamente pela superfície, a casca do ovo, só que um pouquinho mais dinâmica, a chamada crosta terrestre, obviamente em estado sólido, e aí já se preparem. Todas as camadas que eu coloco para vocês vão apresentar subdivisões, a crosta não vai ser diferente. Então, primeiro, a crosta oceânica. Ela já aparece, olhem aqui para a imagem, já olhem para ela, comparando com a outra crosta que daqui a pouco eu apresento, percebam uma diferença ali na espessura. Então, a crosta oceânica, ela tem uma espessura média que vai aí de 6 a 12 quilômetros, bem mais fininha, por exemplo, que a tal da crosta continental. Mas não se iludam, tá? Ali entre parênteses aparece um apelido carinhoso para a crosta oceânica que é cima. E isso está enfatizando aí os elementos mais presentes na crosta oceânica, que são silício e magnésio. Isso faz com que, no comparativo com a outra porção de crosta, ela tenha maior densidade. E aí, galera, se por um acaso acontecer aquela situação onde essas duas estruturas na crosta colidem, a oceânica ela tende a afundar num processo que a gente vai conhecer mais além, certo? Outro ponto importante, predomínio de rochas extrusivas magmáticas, cujo grande exemplo em provas será o basalto. Mas, além da oceânica, como eu disse, vocês já perceberam, existe também a continental. Aí o apelido carinhoso muda, não é mais cima como a oceânica, e sim cial, porque os elementos mais abundantes na crosta continental são silício e alumínio. Galera, você tem que prestar bastante atenção nisso. Eu não estou dizendo que silício e alumínio são os únicos elementos. Eu estou falando que são os mais abundantes. Ambas as porções de crosta, oceânica e continental, têm a sua diversidade, mas não há comparação. A crosta continental tem uma diversidade mineralógica absurda, certo? Mas, pela sua composição química, ela acaba tendo maior densidade, porém, ela tem maior espessura. Enquanto a oceânica, a gente estava falando aqui de 6 a 12 quilômetros, inclusive em alguns pontos até pode ser mais ralinha ainda, a continental já aparece aqui com 25, 70. Outra dica importante, algumas provas já pincelaram esse assunto, é o seguinte: a gente pode aplicar à crosta continental o mesmo raciocínio do iceberg. Quando a gente vê um iceberg no mar, a gente vê apenas aquela porção que está para fora, a ponta do iceberg, mas a maior parte da massa, do volume dessa estrutura está abaixo do nível do mar. Então, quando a gente enxerga uma elevação no terreno, um planalto, uma cadeia de montanhas, vocês podem ter certeza. Nesse local, as raízes do continente elas vão se estender mais para baixo. Porque te bota ali 25, 70, mas se tu chegar numa região, sei lá, como o Himalaia, onde nós temos a presença das maiores montanhas do mundo, incluindo o Monte Everest, nessa localidade, a espessura de crosta continental ela pode superar os 100 quilômetros de espessura, tá certo? Então cuidado, porque é justamente onde ocorre a chamada tectônica de placas, é onde nós vivemos e, para ser bem sincero, nós seres humanos nunca chegamos presencialmente até o manto ou até o núcleo. Então, nosso conhecimento está mais efetivo mesmo na crosta. Agora, depois dela, vem ele, o manto terrestre, essa porção intermediária entre a crosta, a porção superficial, e aquela porção mais interna, o tal do núcleo.
E aí tem que tomar cuidado com mais um detalhezinho. A gente tem nessa estrutura a presença das chamadas correntes convectivas. Beleza? Já te explico daqui a pouquinho, mas antes é interessante tu conhecer aí o manto superior. Tá, mas o Sr. Tron falou nada de composição química. Basicamente o que nós temos aí são silicatos de magnésio. Acho que mais interessante do que entender o tipo de rocha é mais fazer a relação mesmo com temperatura e pressão. Lembrando que conforme a gente avança da superfície em direção ao núcleo, nós temos um aumento considerável de pressão e, obviamente, de temperatura. O manto superior ele atinge até 400 km de profundidade, as temperaturas elas batem 2.000 graus Celsius e é interessante a gente perceber o seguinte: aqui está o manto superior. E boa parte dessa região aí do manto superior a gente define como astenosfera. Essa porção mais superficial dele está ali junto com a crosta. Existe uma diferença, né, entre o que é crosta e o que é manto superior, mas a sua porção mais superficial, como está em estado sólido, assim como a crosta, ela forma uma outra camadinha que já aparece o nome, mas depois eu vou definir bonitinho para vocês. E logo abaixo dessa parte sólida, nós temos aí o resto do manto superior, que nós costumamos tratar como astenosfera. Nesse caso, as rochas elas não estão completamente em estado sólido, mas ao mesmo tempo elas não estão completamente fundidas. Então nós dizemos que elas têm aí um comportamento plástico. Só que aí, galera, já é uma maleabilidade nesse material. Eu já tenho aí, nesse caso, a presença das tais correntes convectivas que a gente tinha comentado anteriormente. Essa imagem mostra um pouquinho disso, a dinâmica das correntes convectivas presentes no manto, principalmente superior, embora elas estejam, obviamente, em outras camadas. Então entendam o seguinte: conforme esse fluxo aqui desse material com alta densidade, esse comportamento plástico se aproxima da superfície, como a temperatura é menor, a densidade acaba diminuindo. Esse material vai ficar mais pesado e ele vai descer para as camadas mais profundas. Quando chegar nessas profundidades maiores, aí volta a aquecer, esse material já diminui a densidade e a tendência é ele subir. Então aí nós temos a tal da convecção no manto superior, mais precisamente na chamada astenosfera. Tá, mas o senhor, tu tá falando isso aí por quê? Porque, galera, essa é a teoria mais aceita atualmente como mecanismo do deslocamento das placas tectônicas na superfície, certo? Então, essas correntes, principalmente essas correntes aqui próximas, né, à crosta, elas são o mecanismo que leva placas de um lado para o outro, onde elas podem colidir, divergir ou até deslizar lateralmente. Assunto para outra aulinha que a gente já vai ter na sequência. Além do superior, temos o inferior, novamente, claro, profundidade, óbvio, mas um aumento significativo da temperatura, que pode chegar a 4.000 graus Celsius. Ele tem mais densidade, composição química basicamente a mesma do manto superior, com a presença de rochas, né? Rochas da família aí dos peridotitos, como aparece aí no parênteses na informação. E claro, também temos a presença de correntes convectivas, mas para ser bem sincero, o manto inferior ele não tem muita frequência em prova, não. E por fim, a última porção, considerando essa estrutura interna do planeta, nosso amigo núcleo, cujo apelido carinhoso é NIF, devido à sua composição química. Então ele é basicamente formado por níquel e ferro. Só que aí, galera, a temperatura pode chegar a 6.000 graus Celsius. É exatamente isso que tu ouviu e eu não estou mentindo, não. É uma temperatura que se assemelha à superfície do Sol. Então, realmente, o núcleo tem uma importância muito grande. Só pela sua temperatura que está aquecendo a Terra, por acaso. Não. É importante, um mecanismo fundamental aí para a tectônica de placas, mas tem uma importância ainda maior.
nós temos uma bola de níquel e ferro girando no interior do nosso planeta. E ao girar essa imensa esfera, acaba gerando o nosso campo magnético. Então, se tu tá aí sentadinho no conforto, na segurança, não sendo bombardeado pela radiação solar, é porque o campo magnético, cujo núcleo origina, tá te protegendo bonito e bonita, certo? Então, o núcleo, assim como as outras camadas, também terá suas subdivisões. Primeiro, o núcleo externo, ele está em estado líquido, tá? Níquel e ferro fundidos, onde a temperatura atinge 5.000 graus Celsius, certo? Porém, o núcleo interno, aí as coisas mudam de figura. A composição vai ser a mesma, também níquel e ferro, só que agora em estado sólido. Não, senhor, isso aí não faz sentido. Como é que pode estar em estado sólido se o ponto de fusão do níquel e do ferro é bem menor do que 6.000 graus Celsius? Não, bonitinho, não, bonitinha. Tu sabe que os pontos de fusão que tu conhece estão associados a condições específicas de pressão na superfície. Agora a gente está falando de um local a mais de 6.000 quilômetros de profundidade, onde a pressão vai ser muito maior. E é justamente por isso que esse níquel e esse ferro conseguem ficar em estado sólido. Beleza? Então, basicamente, crosta dividida em crosta oceânica e continental, manto superior e inferior, lembrem sempre do manto superior e as correntes convectivas, e o núcleo, nosso amigo NIF, que além de gerar o campo magnético, acaba sendo um motor fundamental aí para a tectônica de placas na Terra. Acabou, senhor? Só isso? Não. Calma aí que tem mais algumas informaçõezinhas, deixei aí as correntes para apresentar mais alguns conceitos, na realidade reforçar a maior parte dos conceitos. Litosfera, crosta mais porção superficial do manto superior. Por que eu estou colocando isso para vocês? É muito comum o pessoal chegar, sim, a crosta também chamada de litosfera. Não. A crosta faz parte da litosfera, mas ela engloba também aquela porção superficial do manto superior. Além dela, logo abaixo, da litosfera, a tal da astenosfera, que é o manto superior, sem essa parte superficial, onde nós temos as tais correntes convectivas ainda aqui representadas para vocês. E por fim, um assunto que sinceramente eu acho muito difícil de cobrarem de vocês, que são as zonas de transição. O que são as zonas de transição? São justamente aquelas zonas onde nós temos uma mudança no comportamento físico, uma mudança na composição química, uma mudança que consegue ser percebida pelos instrumentos que a gente utiliza para fazer esse mapeamento no interior da Terra. Tá, mas ô professor, isso é muito estranho, porque tu comentou que a gente nunca saiu da crosta. Como é que a gente sabe o que acontece? Bom, existem aparelhos chamados sismógrafos, que são os aparelhos que a gente utiliza para fazer as medições de intensidade de abalos sísmicos, os tais terremotos. E aí, várias ondas acabam propagando ao longo da crosta, atingindo o manto, atravessando o núcleo, e esses aparelhos vão detectando o comportamento dessas ondas. Algumas conseguem andar apenas em estado líquido, outras só vão andar em estado sólido, outras ocorre uma variação ali em relação à mudança dentro do comportamento físico, e é justamente a partir dessa dinâmica que nós conseguimos entender esse mapeamento. Claro, os geofísicos têm que ter estudos bem avançados, eles têm que se debruçar aí em laboratórios e ficarem pensando, analisando cálculos, analisando comportamentos para conseguir estabelecer essa dinâmica interna. Essa dinâmica interna, a gente pode traçar um paralelo com outros corpos, principalmente planetas existentes no sistema solar. Então, são essas ondas sísmicas que ajudam a gente a entender as camadas, seu estado físico e, claro, as tais faixas de transição. Tá, mas se eu não vou dar muita bola, tu disse que não cai. Se tiver que dar destaque para uma, seria qual? Essa que aparece de exemplo, a descontinuidade que separa justamente a crosta e o manto, a descontinuidade de Mohorovičić. Não te preocupa, às vezes nem o nome completo eles colocam, eles botam às vezes ali apenas Morro.
Descontinuidade de morro é justamente a transição entre a crosta e o manto. Na realidade, entre a crosta e o manto superior. Beleza? Além de Mohorovičić, nós temos ali a transição entre manto superior e inferior, a descontinuidade de Repete. Entre manto externo e interno, nós temos descontinuidade de Gutenberg, certo? Entre o manto e o núcleo, nós temos a descontinuidade de Gutenberg. E entre o núcleo externo e o núcleo interno, nós temos a descontinuidade de Lehmann. Mas bem na boa, pessoal, presta atenção no que eu disse. Guarda só Mohorovičić e não dá bola para as descontinuidades, porque é difícil elas aparecerem e tem muitos outros conceitos e processos mais frequentes em prova do que as chamadas zonas de transição. Ok? Bora lá, avança mais um pouquinho. Aqui, só um exemplo para a gente finalizar essa primeira parte de questões a respeito dessa dinâmica. Claro, agora o assunto está na ponta da língua, a gente não precisa nem perder tempo. Se tu quiser, dá um pause aí, me tranca fazendo careta e tenta resolver a questão. Mas acho que não vai ter muita graça porque eu acabei de apresentar para vocês. Então, na coluna superior abaixo estão listadas as camadas da Terra, na inferior suas características. Associa adequadamente as duas colunas. Então, só aqui primeiro, rapidinho, número 1, crosta, 2, manto, 3, núcleo, analisar características, matar a questão. A sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é formada por ferro e níquel. Barbada, núcleo, já começa com o número 3. Já olhamos aqui para as questões, conseguimos eliminar 3 alternativas, B, C, D, só sobrou A e E. Segunda informação, partes continentais e partes oceânicas. Pelo amor de Deus, só pode ser o quê? A crosta. E aí a crosta está com o número 1. Qual é a única alternativa que aparece 3 em primeiro, 1 em segundo? A letra A. Mas mesmo assim, sabemos a resposta? Vamos fechar, só para constar. Responsável pela movimentação das placas tectônicas. As correntes convectivas presentes no manto terrestre. Portanto, número 2. E por fim, ponto de origem do magnetismo do planeta. Olha quem vem de novo, o núcleo. Portanto, 3, 1, 2, 3, letra A, a resposta correta. Mas vamos mais uma, porque essa aí foi barbada demais. A investigação de algumas partes da estrutura interna da Terra ainda é desafiadora em virtude de fatores como as elevadas pressões e temperaturas. Sobre a estrutura interna da Terra, analise as informações. 1. A astenosfera é a camada que se situa logo acima da crosta oceânica e possui um comportamento viscoso, de modo a permitir a compensação isostática. De fato, ela permite a compensação isostática, depois mais adiante a gente fala isso aí, principalmente na chamada epirogênese, mas ela não está acima da crosta não, ela está abaixo da crosta, tu não cai nesse tipo de pega-ratão. Isso aí o Enem não faz contigo, mas provas conteudistas costumam fazer. Então te liga, 1 de maneira alguma. 2, a descontinuidade entre a crosta e o manto é chamada de morro. Mohorovičić, que eu tinha comentado agora há pouco, e uma de suas características é a mudança brusca de velocidade das ondas sísmicas. E é fato, aquilo que eu tinha comentado antes, as ondas vão avançando, e aí quando passam por uma camada, uma transição dessas, indo de uma camada para outra, elas tendem a mudar ali sua velocidade, em alguns casos até somem. 3. A crosta, camada mais superficial da Terra, possui uma espessura que varia de 25 a 50 quilômetros nos continentes e de 5 a 10 nos oceanos. Senhor, mas ali apareceu 25 a 70 para continental e 5 a 10 nos oceanos. Sim, e esse é o principal motivo para eu trazer essa questão para vocês. Cara, não adianta, essas generalizações elas acabam sendo feitas. Então assim, botou 25 a 60, a 50, a 70, vale para a crosta continental. Botou 6 a 12, botou 5 a 10, cara, menos de 5 já é difícil. Passar muito de 12 é complicado, mas não tem problema. 5 a 12 quilômetros, bem tranquilo, tu assinala, é só correr pro abraço. E aí nós ficamos com o quê? Apenas com a número 2 e a número 3, letra B de Brasil. É nóis, Queiroz, barbada. Galera, paramos por aqui, barbada das barbadas, só entender essa base de estrutura interna e agora a gente vai avançar um pouquinho mais com as teorias referentes à geologia e também às placas tectônicas. Tá certo? Beijo para vocês, se cuidem, valeu!